Imagine acordar e descobrir que o problema não está mais no governo, nem nas empresas exportadoras, nem nos produtos que você compra. O problema chegou aos bancos. Parece exagero, mas em vários países, quando disputas políticas e econômicas escalam, o sistema financeiro acaba entrando no centro da batalha. E quando isso acontece, não são apenas os grandes investidores que sentem. O impacto chega diretamente ao cidadão comum, porque existe uma verdade que pouca gente percebe. Você pode não investir em ações, pode não acompanhar a economia, pode não entender mercado financeiro, mas praticamente toda a sua vida passa pelos bancos. Salário, cartão, Pix, financiamento, empréstimos, poupança. E quando uma estrutura tão central entra sob pressão, os efeitos se espalham rapidamente pela economia inteira. Nos últimos anos, o mundo entrou em uma nova fase de disputas econômicas. As sanções deixaram de atingir apenas governos. Hoje, elas podem alcançar empresas, setores inteiros e até instituições financeiras. O dinheiro virou uma ferramenta de influência global. E é justamente por isso que algumas pessoas começaram a fazer uma pergunta que parecia impossível há poucos anos. Os bancos brasileiros poderiam algum dia entrar nessa disputa? A pergunta parece distante, mas ela surge em meio ao aumento das tensões geopolíticas, das discussões comerciais e das mudanças nas relações entre grandes potências. O tema ainda é tratado como hipótese, mas o simples fato de estar sendo discutido já revela que o cenário internacional está mudando. Para entender isso, primeiro é preciso compreender como funciona o sistema financeiro moderno. Os bancos não vivem isolados dentro das fronteiras nacionais. Eles dependem de redes internacionais de pagamentos, liquidação financeira, acesso a moedas estrangeiras e relações com instituições espalhadas pelo mundo inteiro. E aqui começa a parte mais preocupante. Quando existe pressão internacional sobre um país, uma das ferramentas mais poderosas não envolve tanques, aviões ou soldados. Envolve acesso ao dinheiro. Limitar operações financeiras pode ser extremamente eficaz porque afeta empresas, comércio, investimentos e a própria circulação de recursos dentro da economia. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Nem sempre é necessário bloquear completamente um sistema financeiro. Muitas vezes, basta aumentar riscos, elevar custos ou criar insegurança para investidores. O resultado aparece lentamente. Menos investimentos, menos crédito, menos crescimento econômico. E os efeitos começam a atingir pessoas que nem sabem o que aconteceu. Quando investidores enxergam um aumento de risco, o dinheiro busca lugares considerados mais seguros. Isso acontece em qualquer parte do mundo. O capital procura estabilidade. E quanto maior a saída de recursos, maior a pressão sobre moedas, juros e condições de crédito. É um efeito dominó que costuma começar longe dos olhos da população. Um exemplo disso já aconteceu diversas vezes na história recente. Países que enfrentaram o isolamento financeiro viram empresas perderem acesso a financiamentos internacionais. O custo do dinheiro aumentou, investimentos diminuíram e a economia passou a operar com mais dificuldades. O problema é que esses efeitos não aparecem da noite para o dia. Primeiro surgem sinais pequenos. Oscilações nos mercados, mudanças de expectativas, relatórios mais cautelosos. Depois aparecem os reflexos concretos, crédito mais caro, empresas adiando projetos, menos contratações. E isso se conecta diretamente com a vida das famílias, mesmo que elas nunca tenham ouvido falar das negociações que geraram o problema. Existe também a questão da confiança. O sistema bancário funciona porque as pessoas acreditam que ele continuará funcionando amanhã.
Essa confiança é um dos ativos mais importantes da economia moderna. E quando dúvidas começam a surgir, mesmo que sejam apenas especulações, o mercado reage rapidamente. Quem ganha nesse cenário? Em geral, concorrentes internacionais, setores que se beneficiam da instabilidade e investidores preparados para aproveitar oportunidades criadas pelas turbulências. E quem perde? Normalmente quem depende da economia real. Empresas produtivas, trabalhadores e consumidores que enfrentam custos maiores no dia a dia. Agora, imagine o efeito em cadeia. Empresas pagam mais para captar recursos. Esse custo é repassado aos produtos. O consumidor paga mais caro. Ao mesmo tempo, financiamentos ficam menos acessíveis. O resultado aparece no comércio, na indústria e até no mercado imobiliário. Tudo começa a desacelerar. Outro ponto importante é a dependência tecnológica. O sistema financeiro atual é altamente conectado. Pagamentos internacionais, plataformas digitais, compensações bancárias e operações globais funcionam por meio de estruturas compartilhadas. Quanto maior a integração, maior também a vulnerabilidade a decisões tomadas fora das fronteiras nacionais. E aqui surge uma discussão que está crescendo em diversos países. Até que ponto é seguro depender de sistemas financeiros globais controlados por poucos centros de poder? Essa pergunta está impulsionando projetos de moedas digitais, novos acordos comerciais e alternativas para reduzir dependências consideradas estratégicas. O problema é que essas mudanças não acontecem rapidamente. Elas levam anos. Enquanto isso, economias continuam operando dentro das estruturas atuais. E qualquer tensão relevante pode produzir efeitos antes que alternativas estejam prontas. É exatamente por isso que muitos governos observam essas movimentações com atenção crescente. Daqui para frente, existem vários cenários possíveis. O mais provável é que nada aconteça de forma abrupta, mas mudanças graduais já podem alterar decisões de investidores, empresas e governos. E muitas vezes, os maiores impactos econômicos surgem justamente dessas transformações lentas que quase ninguém percebe no início. O cenário mais preocupante não é necessariamente um bloqueio direto, é o aumento progressivo da incerteza. Porque a incerteza afeta investimentos, afeta crescimento, afeta geração de empregos. E quando isso acontece, o impacto chega ao bolso da população muito antes de virar manchete para a maioria das pessoas. Por isso, a pergunta central talvez não seja se os bancos brasileiros estão ou não na mira neste momento. A pergunta é outra. O mundo está entrando em uma era em que o dinheiro se tornou uma ferramenta de disputa global. E se essa tendência continuar crescendo, o sistema financeiro pode se tornar um dos campos de batalha mais importantes das próximas décadas. Você acha que o Brasil está preparado para isso? Escreva sua opinião nos comentários, porque essa discussão está apenas começando.